Fala galera, aqui quem fala é Julia Pinto, eu sou jornalista e colaboradora aqui no canal Flu News. Hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho de uma resenha da última partida do Fluminense e também algumas novidades. Vamos lá? Como vocês puderam perceber, hoje não teve muita animação para começar esse vídeo e ao longo dele também as notícias não vão ser muito boas. Inclusive, tô de preto, tanto em homenagem, uma pequena e singela homenagem às vítimas do Covid-19 e todas as pessoas e famílias que estão sofrendo com essa pandemia que tem estado presente aí no nosso país, principalmente, mais complicado, né? E no mundo. E também não é uma vitória o nosso futebol ter voltado, não é algo que tem de se comemorar e principalmente pelo último resultado desse último jogo, não é mesmo? Nesse último domingo, o Fluminense enfrentou o Volta Redonda pela quarta rodada do Campeonato Carioca no Newton Santos e tomou de 3-0, não é mesmo? A última partida do Fluminense contra o Volta Redonda tinha sido em janeiro de 2019, ficou 1-1. Com gol do Ibanez e do João Carlos do Volta Redonda, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Esse último fatídico domingo, o Fluminense tomou 3 gols, contra-ataque, né, do Volta Redonda. E outras artimanhas aí. Eu fiz aqui, vou mostrar pra vocês. Fui umas anotações, né, enquanto eu assistia a partida, e uma parte tola, assim, de mim, uma parte que queria acreditar na volta do capitão, na estreia do nosso capitão nessa partida. Coloquei a lista dos jogadores que foram em campo e tudo bonitinho, que eu pensei assim, conforme eles forem fazendo gol, eu vou botar ali do lado o gol e a minutagem, pra no vídeo que eu vou liberar depois pra Flu News, eu ter o prazer, né, de dizer, no tempo tal, em 30 minutos, marcou um golaço assim, nananã. Mas que hoje eu vou falar pra vocês, não vai ser muito bem por aí, né? A gente teve aí aquela tesoura voadora que o Egídio não tem nem o termo correto pra gente usar pra aquele momento, que eu pensei, o que aquele cara tinha na cabeça quando ele foi fazer aquilo? O pior foi que na partida, assim, quem tava... Os jornalistas falando sobre, até tentaram ali parar, ver se foi uma mão no rosto dele, se foi alguma coisa, e viram que não teve nada, que foi realmente do nada, que foi realmente algo assim, completamente, né, deixa eu aparecer um pouco aqui, mas no geral, né, eu acho que o desenvolvimento dos jogadores foi muito ruim, foi muito abaixo do esperado. O Hudson me decepcionou muito. O Hudson, no começo da partida, os jornalistas até falaram, olha ali o Hudson, ele parece que tá mancando, ele parece que tá sentindo ali a perna, não sei o que. Depois eu fui até pesquisar sobre, não encontrei nada demais a respeito dele. E ele também foi um cara que eu acho que perdeu muitas oportunidades e não deu... Ele e Iago são dois jogadores que normalmente dá ritmo ao jogo, né, dá velocidade ao jogo e pra mim foi justamente o contrário que aconteceu. Sem falar do Fred também, que ficou bem apagado no primeiro tempo. Eu esperava muito mais e ele não é um jogador de se fazer finalização, não é mesmo? Quem é? O nosso Nenê. E aí você diz, Júlia, cadê o seu Nenê? E aí eu digo, pois é, está lá, corongado, Nenê. Mas pelo que eu vi, ele estava assintomático, não é mesmo? Ele estava, graças a Deus, bem, se recuperando. Quem ficou de fora foi justamente o Nenê e o Wellington Silva, né? O Wellington Silva porque ele teve contato com pessoas que também testaram positivo. O Fluminense teve todo esse cuidado com os jogadores, com as famílias e tudo. Foi um time que lutou até o último minuto contra a volta do campeonato. Não queria jogar, disse que não iria jogar. E aí... estreou, né, reestreou, né, no campeonato carioca desse jeito, com jogadores assim perdidos, que pareciam que não sabia muito bem o que estava fazendo em campo, meio perdidos mesmo, e deu no que deu essa grande palhaçada, desculpa o termo, mas eu acho que é o melhor termo que eu posso usar no momento, né. E eu vi muita gente comentando na internet sobre por que não deu WO, ia ter sido melhor do que essa vergonha. Mas eu tô tentando, assim, ficar um pouco em cima do muro nesse quesito, não é mesmo? Eu tô tentando ficar tipo, mas a gente desistir sem nem tentar. Eu acho que era melhor, assim, a gente ter tentado. Só que aí a gente tentou e deu nisso daí, né? 3-0 pro Volta Redonda. A gente, pelo menos, não tá correndo nenhum risco grave, né? A gente só perdeu a liderança geral, mas a gente ainda assim continua líder do grupo B. E foi uma pena, assim, né? O Fluminense entrou
no campo com blusas pretas assim por baixo, aquela blusa branca escrito Vidas Negras Importam, fazendo um protesto contra o racismo também, algo que eu achei muito sensacional, muito importante. Mas em campo eu acho que foi assim um pouco vergonhoso, né? E eu também não posso exigir muito dos jogadores, na minha opinião, porque imagina você entrar em campo contra um time que você acabou de saber que 3 jogadores que estavam treinando testaram positivo. Você que tem um pai, mora com o seu pai ou com a sua mãe, enfim, um idoso, uma idosa dentro de casa, um esposo, uma esposa, enfim, e filhos também ali ao redor. Então você entra, você vai trabalhar sabendo que você tá botando em risco a sua família. Sua cabeça certamente não vai funcionar, né? Muito menos o seu corpo, não é mesmo? Mas vamos lá, eu saí falando tudo assim, né? Me desculpa, acho que eu tô um pouco nervosa, porque... Nervosa e decepcionada, né? Eu tava muito segura desse jogo, eu não vou mentir. Eu realmente achei que a gente fosse ficar bem ali, pelo menos um empate. A gente precisava de um empate ou de uma vitória, né? Gente, eu não sei nem, sinceramente, eu tô assim... que eu esperava mais, era só isso que eu queria dizer mesmo, eu esperava mais. Enfim, vou falar em blocos. O Fred, que a gente recebeu ele aí de volta, graças a Deus, ele voltou, mas é aquilo, né? O Odair disse que desde o começo da partida o trato era esse, o Fred só jogar de 40 a 60 minutos e logo depois ele seria poupado, justamente porque ele estava, né, fora de forma, ele já não tinha jogado, já estava sem jogar há muito tempo. Mas eu não levei muito a sério isso, não tinha pensado muito por esse lado, porque o cara acabou de vir de Minas até o Rio de bicicleta. Ele com certeza consegue fazer um gol, né? Foi meio isso que aconteceu não, né? E o Fred, né, chegou, ele tem essa marca de ser o 3º artilheiro do Fluminense. Ele assinou contrato com o Fluminense até o meio de 2022 e depois disso ele planeja se aposentar. Isso foi também algo que os jornalistas que estavam comentando sobre a partida falaram, que o Fluminense tem uma média de jogadores acima dos 30 anos, né? São 6 jogadores com acima de 30 anos e o Fluminense tá nos extremos, né? Ou acima de 30 anos ou abaixo de 20, tipo o Miguelzinho, né? Que também tentou entrar aí na partida pra fazer alguma coisa, mas acabou não fazendo nada, não é mesmo? O jogo também contou com a faixa Lutem Até o Fim, né? A faixa que usamos no campeonato, na campanha que a gente fez no Campeonato Brasileiro, né, de 2009. Essa faixa foi doada, ela ia ser doada para um torcedor e ela tava lá no estádio e foi muito triste, né? Quando a câmera pegava, mostrava a faixa, mostrava a arquibancada completamente vazia. Eu imagino o quanto não deve ter sido difícil para os jogadores que estavam em campo ali trabalhando, mas pensando no quanto eles estavam arriscando a vida deles, a vida dos familiares deles e também sem o apoio da torcida, não é mesmo? Eu tava conversando com um colega e eu acho que um colega tricolor, e eu acho que o maior erro do Mário foi ter ficado nessa de não vamos voltar, no último segundo possível, não teve jeito, voltou, e aí o time acabou tendo 9 dias só de preparação para esse jogo, e acabou que foi essa palhaçada toda dentro de campo, não é mesmo? O Ganso, eu não tenho muito o que falar sobre o Ganso não, a não ser que ele não faz nada, né mesmo? Ele é péssimo em finalização, ele deixou só o segundo tempo do jogo e pra mim ele deveria ter saído. Pra mim não deveria nem ter entrado, não é mesmo? Mas ele e o Fred deu pra perceber que não conversam, não rola ali um entrosamento assim dentro de campo, muito legal, né? O Ganso não é bom em finalizações. Ele saiu no segundo tempo pra entrar o Michel Araújo, que também não deu pra brilhar muito não. Mas eu tenho um ponto positivo pra dizer sobre o Ganso. Ganso, Ourinho e Pacheco. Quando esses 3 se juntaram nos 15 minutos de jogo do segundo tempo, eu vi ali uma movimentação boa. Mas só foi nesse momento mesmo, porque depois nem vi mais o Ganso ali. Marcos Paulo também eu acho que poderia ter brilhado mais. Marcos Paulo, Evanilson também. E foram nomes que não senti que desenvolveram bem durante o jogo. O que me irrita no Odair é que as coisas acontecem, o time joga mal, a partida é uma vergonha
E eu não sei se os outros técnicos são assim também, ou então se é só ele. Mas aí ele fica dizendo que foi tudo bem, que deu tudo certo. Isso me irrita bastante. Ele pelo menos falou, né, em entrevista, ele falou, saiu tudo do que tínhamos planejado. Então tá bom, pelo menos isso. Mas só que aí ele chegou e disse, com todas as dificuldades que o jogo apresentou, mesmo assim a gente fez uma boa partida em relação a todos os aspectos. Boa partida? Boa partida pra quem, meu amigo? Tudo bem. A gente esperava, mesmo com pouco tempo de trabalho, mesmo com as nossas dificuldades, para fazer um retorno desse que pudéssemos pelo menos nos apresentar melhor. Eu concordo, não é mesmo? Foram só 9 dias de treino, resolveram botar o Fluminense para jogar, e aí o Fred faz esse escândalo. Logo no dia da estreia dele, a torcida toda ansiosíssima por esse momento, e aí ele brilha. Ele brilhou assim, eu diria, sei lá, uns 20%, que ele não sabe fazer finalização. Ele não tava lá. Ganso não serve de nada. Hudson tava machucado. Iago, tirou o Iago também no meio no segundo tempo. Isso me deixou estressadíssima, porque eu achei que o Iago tava indo bem, na minha humilde opinião, tá entendendo? E aí ele tirou o Iago, mas tudo bem. Entrou o Fernando Pacheco tentou ali alguma coisa, não conseguiu nada, né? Enfim, ainda assim, o Fluminense conseguiu deu um pouco mais de risco para gol que o Volta Redonda. Só que o Volta Redonda fez aqueles gols bizarros, né? E a bola entrou. As do Fluminense não entraram, né? Mas enfim, tudo bem. Ainda disse, acho que no segundo tempo tivemos volume, criamos algumas oportunidades, exatamente o que eu falei. O Fluminense fez mais oportunidades que o Volta Redonda, mas ainda assim nenhum chute para gol, né? Tá faltando nesse time. No momento em que tomamos o segundo gol, também no contra-ataque, foi lance de definição que surgiu com o Evanilson. Quem é Evanilson? Também achei que poderia ter sido melhor. Falou também um pouco sobre as substituições do time. Estávamos em inferioridade numérica, né? No primeiro tempo, aquela bizarra tesourada que o Egídio decide dar naquele outro jogador do Volta Redonda, fez o time ficar desfalcado o resto do primeiro tempo. No segundo tempo tentou ali alguma coisa, mas também não adiantou nada e ainda meteram mais um gol. Ai, gente, 3-0 pro Volta Redonda é complicado. Precisávamos de uma transição mais rápida quando recuperássemos a bola. Isso exigia jogadores de mais velocidade. Claro que dentro do nosso planejamento as 5 seriam feitas, mas seriam feitas gradativamente, de acordo com as circunstâncias do jogo. A partir do intervalo do segundo tempo, dentro do que planejamos em organização, de mudança de intensidade para mantermos a intensidade do jogo, mas isso saiu do planejado. É isso aí, Aldeia. É isso aí. E aí eu vi metade do meu Twitter falando que a gente tinha que, pelo amor de Deus, tirar o Odair logo. Mas é aquilo, eu acho que ele ainda tem pouco tempo, né, de time. E além disso, teve toda essa questão da pandemia. Ai, gente, o que vai ser, né? O Fluminense agora vai em campo quinta-feira, né, contra o Macaé. E a gente tinha que ganhar, né? É isso, a gente tinha que ganhar. E é isso, só tinha isso pra dizer mesmo. Vamos torcer para que a gente continue tomando todas essas precauções, o time, né? Tomando todas essas precauções, todos esses cuidados. E a gente se vê no próximo vídeo, não é mesmo? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação para que vocês sejam notificados toda vez que a gente subir algum material novo por aqui. E até a próxima. Júlia Pinto, pro canal FluNews, a voz do torcedor fluminense.